A Venezuela já foi um farol de prosperidade na América Latina, um exemplo brilhante de sucesso econômico. Abençoada com vastas reservas de petróleo, ostentava uma economia próspera e um alto padrão de vida, atraindo imigrantes e investimentos de todo o mundo. Hoje, é uma nação atolada em crise, lutando contra a hiperinflação, a pobreza e a turbulência política, com milhões de cidadãos enfrentando dificuldades extremas. Como ocorreu essa queda dramática? Quais foram os eventos e decisões que levaram a essa situação? A resposta está em uma complexa interação de fatores, incluindo má gestão econômica, instabilidade política e dependência excessiva de uma única commodity, o petróleo, que se tornou tanto uma bênção quanto uma maldição. Este vídeo vai mergulhar nos fatores que levaram ao colapso da Venezuela, examinando o papel fundamental do petróleo, a ascensão e queda de Hugo Chávez e as consequências devastadoras da má gestão econômica que afetaram milhões de vidas. Também comparará a trajetória da Venezuela com a do Brasil, explorando se o gigante sul-americano corre o risco de seguir um caminho semelhante e o que pode ser feito para evitar tal destino. Ao entender a crise venezuelana, podemos aprender lições valiosas sobre os perigos da dependência de recursos, a importância da diversificação econômica e a fragilidade das instituições democráticas, que são essenciais para a estabilidade de qualquer nação. O encontro da Venezuela com o destino começou com a descoberta do petróleo no início do século XX. Esse evento marcante mudou para sempre o curso da história do país. O ouro negro sob seu solo transformou a nação de um lugar isolado e agrícola em um importante player global de energia. A paisagem venezuelana mudou rapidamente com a proliferação de campos de petróleo e torres de perfuração. As receitas do petróleo impulsionaram o crescimento econômico, a modernização e um período de relativa estabilidade política. Cidades cresceram, infraestrutura foi desenvolvida e a qualidade de vida melhorou para muitos. No entanto, essa riqueza recém-descoberta teve um preço. A rápida afluência trouxe consigo desafios e problemas inesperados. A Venezuela tornou-se cada vez mais dependente das exportações de petróleo, negligenciando outros setores de sua economia. A agricultura e outras indústrias foram deixadas de lado. Essa dependência de uma única commodity provaria ser seu calcanhar de Aquiles quando os preços do petróleo despencassem nas décadas seguintes. A economia sofreu grandes abalos. Além disso, o influxo de riqueza do petróleo exacerbou as desigualdades sociais existentes, criando um abismo entre uma pequena elite afluente e as massas empobrecidas. A disparidade de riqueza tornou-se uma questão central na sociedade venezuelana. Nesse contexto de disparidade econômica e agitação social, Hugo Chávez emergiu no cenário político. Um ex-oficial militar carismático, Chávez explorou as frustrações dos pobres e marginalizados, prometendo uma distribuição mais equitativa da riqueza e uma ruptura com a velha ordem política. Sua mensagem ressoou com milhões de venezuelanos, impulsionando-o à vitória na eleição presidencial de 1998. Chávez implementou uma agenda de inspiração socialista, conhecida como bolivarianismo, que visava empoderar os pobres por meio de programas sociais financiados pelas receitas do petróleo. Embora esses programas inicialmente tenham reduzido a pobreza e melhorado o acesso à saúde e educação, eles eram insustentáveis a longo prazo, pois dependiam fortemente dos altos preços do petróleo. As políticas de Chávez, embora bem intencionadas, provaram ser desastrosas para a economia venezuelana. Seu governo expropriou empresas privadas, impôs controles rígidos de moeda e nacionalizou indústria-chave, incluindo o setor petrolífero. Essas ações espantaram o investimento estrangeiro, prejudicaram a produção doméstica e criaram uma escassez generalizada de bens básicos.
Além disso, o governo Chaves administrou mal a estatal petrolífera PDVSA, nomeando aliados políticos para cargos importantes em vez de profissionais experientes. Isso resultou em um declínio na produção de petróleo, corroendo ainda mais a tábua de salvação econômica da Venezuela. À medida que os preços do petróleo começaram a cair em meados da década de 2010, a economia venezuelana, já enfraquecida por anos de má gestão, entrou em parafuso. Queda livre econômica. A tempestade perfeita. O colapso dos preços do petróleo expôs as fragilidades estruturais da economia venezuelana. Com a diminuição das receitas do petróleo, o governo não podia mais manter seus luxuosos programas sociais ou sustentar a moeda. A hiperinflação se instalou, aniquilando as economias de milhões e mergulhando a nação no caos econômico. Bens básicos, de alimentos a medicamentos, tornaram-se escassos, levando à fome generalizada e a um colapso nos serviços públicos. Hospitais ficaram sem suprimentos essenciais e escolas lutaram para permanecer abertas. A crise econômica foi exacerbada pela corrupção, que floresceu sob Chávez e seu sucessor, Nicolás Maduro. Uma nação em êxodo. O custo humano. A crise humanitária na Venezuela é uma das piores da história recente. Milhões de venezuelanos fugiram de sua terra natal, buscando refúgio em países vizinhos como Colômbia, Peru e Brasil. Aqueles que permanecem enfrentam condições terríveis, lutando para sobreviver em meio à hiperinflação, escassez de alimentos e um sistema de saúde em colapso. A diáspora venezuelana sobrecarregou os recursos dos países anfitriões, levando a tensões sociais e desafios políticos. A comunidade internacional respondeu com ajuda humanitária, mas uma solução duradoura para a crise continua indefinida. A corda bamba do Brasil. Lições não aprendidas. O Brasil, a maior economia da América Latina, enfrenta seus próprios desafios, incluindo crescimento lento, dívida alta e polarização política. Embora o Brasil não esteja à beira do colapso como a Venezuela, a crise venezuelana serve como um conto de advertência sobre os perigos da má gestão econômica, instabilidade política e dependência excessiva de uma única commodity. O Brasil tem uma economia mais diversificada do que a Venezuela, mas ainda depende fortemente da exportação de commodities. O país também tem sido atormentado por escândalos de corrupção, que corroeram a confiança pública no governo e prejudicaram o progresso econômico. Ecos de uma crise. Paralelos e divergências. Existem alguns paralelos entre as trajetórias políticas do Brasil e da Venezuela, especialmente no que diz respeito às suas crises econômicas e políticas. Ambos os países experimentaram uma ascensão do populismo, com líderes que capitalizaram a raiva e a frustração públicas para ganhar poder, prometendo mudanças radicais e rápidas. No entanto, também existem diferenças importantes que não podem ser ignoradas. O Brasil tem uma tradição democrática mais robusta do que a Venezuela, com instituições mais fortes e uma imprensa mais livre, o que proporciona um certo grau de estabilidade. Além disso, a economia brasileira é mais diversificada e seu setor privado é mais desenvolvido, oferecendo uma base econômica mais sólida. Esses fatores sugerem que é improvável que o Brasil experimente um colapso na escala da Venezuela, pelo menos no curto prazo. No entanto, a crise venezuelana deve servir como um alerta para o Brasil abordar seus próprios desafios econômicos e políticos antes que eles se transformem em uma crise completa, pois a prevenção é sempre melhor do que a cura. Uma história de duas nações, traçando rumos diferentes. As histórias da Venezuela e do Brasil destacam a interconexão de fatores econômicos e políticos no desenvolvimento nacional. Enquanto a trágica queda da Venezuela é um conto de advertência sobre os perigos da dependência de recursos, má gestão econômica e autoritarismo,
a experiência do Brasil oferece um vislumbre de esperança. Ao aprender com os erros da Venezuela, fortalecer suas instituições democráticas e diversificar sua economia, o Brasil pode traçar um rumo diferente, que leve ao crescimento sustentável, progresso social e prosperidade duradoura. Por favor, curta, comente e se inscreva no canal para mais vídeos como este.